Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os princípios do preparo cavitário. E novamente com essas imagens, igual nós falamos lá da classificação das cavidades. Porque nós precisamos realizar preparos dentais. Existem situações atuais em que nem necessita de preparo, como por exemplo uma lesão de abfração em um dente. Não precisa de preparo dental, já está, entre aspas, preparado para restaurar. Mas existem situações como, por exemplo, estas imagens de lesões de cárie. Olhem aqui estas imagens. Nós temos que tratar essas lesões de cárie. Então, para isso, nós precisamos realizar preparos para transformar disso em isso. Esta cavidade patológica nós transformamos em uma cavidade terapêutica, própria, ideal para a restauração, ideal para suportar o material restaurador. Para isso, nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre os princípios clássicos do preparo cavitário, ou seja, os princípios lá, de novo, daquele Sr. Black que nós comentamos nas 2 aulas de cavidade. Olha como ele foi muito importante para a área da odontologia, revolucionou muita coisa. Nós novamente vamos comentar sobre ele. Mas lembre-se, nós vamos falar aqui sobre os princípios clássicos do preparo cavitário, e os mesmos estão bem desatualizados. Muitos conceitos já estão ultrapassados atualmente. Então, ao longo dessa aula, nós vamos comentar dos princípios clássicos, mas também nós vamos falar sobre os princípios atuais, o que já foi ultrapassado, o que ainda está em vigor, e no fim da aula vamos fazer um geral do que devemos nos atentar durante um preparo cavitário atualmente, tá certo? Então vamos começar falando dos princípios clássicos do preparo cavitário proposto lá por Black em 1908. Começando com abertura coronária, forma de contorno, remoção de dentina cariada, forma de resistência, forma de retenção, forma de conveniência, acabamento das paredes de esmalte e, por fim, limpeza da cavidade. Aí a mesma está pronta para ser restaurada. E lembrando também que na época eles utilizavam o material restaurador, o amálgama. Não existia resina para restaurar dentes. Então, estes critérios foram preparados a fim de dar resistência e suporte ao amálgama, que é uma liga metálica. Não tem adesão ao dente como a resina atualmente. Por isso que esses critérios foram ultrapassados depois do surgimento de materiais adesivos, que mudou muito o conceito de resistência, tá bom? Então vamos começar. Começando sobre a abertura coronária. Basicamente trouxe como exemplos aqui as canetas de alta rotação, ou também chamada de turbinas de alta rotação. Esta alta rotação gera muito atrito, e este muito atrito gera muito calor. E lembrando que, gerando muito calor para a polpa de um dente vital, se aumentar em torno de 5 graus, 6 graus uma variação, a gente pode causar danos irreversíveis para a polpa. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre polpa, nas aulas sobre endodontia, sobre polpa mais para frente. Mas é muito importante que em todo procedimento que a gente for fazer que use alta rotação, nós lembrarmos que existe aqui 3 orifícios de saída de água, justamente como nessa imagem, olha o jato aqui, direcionado para a ponta ativa da broca, para refrigeração do local. Tá? Então, basicamente é isso. A abertura coronária vai ser feita com caneta de alta rotação e brocas diamantadas. Como exemplificado aqui, ó, está realizando a abertura coronária. Porque, para a gente poder ter acesso à cavidade, nós temos que abrir este dente, nós temos que abrir esta coroa. Depois que nós temos o acesso da cavidade, temos que pensar na forma de contorno da cavidade. Ou seja, o nome diz contorno, ele é o quê? Contornar a região. Você vai à extensão da cárie e temos que contornar essa região da cárie. Ao englobar todo o tecido cariado. E na época de Black, eles imaginavam que se fizesse isso, poderia se prevenir o surgimento de novas lesões de cárie. Então, eles desgastavam até mais do que a extensão da cárie. Por exemplo, às vezes a cárie estava somente num ponto daqui do sulco principal, mas todo o sulco era envolvido no preparo, pois este sulco era considerado como uma área de suscetibilidade à cárie. Não se realiza mais isso para a resina composta. A gente não faz, a gente somente faz o preparo, tanto que vamos falar mais para frente, mas o principal conceito de um preparo cavitário atualmente é bom senso, é se restringir apenas aonde a cárie está. O mínimo invasivo possível, menor extensão possível. Já naquela época era diferente. Acreditava-se que se removesse toda essa região que tem chance de ter cárie no futuro, não teria mais. Só que na verdade você está removendo
grande quantidade de esmalte com isso. Então, no fim, acaba sendo mais prejudicial realizar este conceito. Além disso, também acreditavam na época que deveria se eliminar todo o esmalte sem suporte. O que seria um esmalte sem suporte? O esmalte socavado também fala-se. É como se, por exemplo, a gente realizou o preparo aqui, neste exemplo tridimensional para vocês entenderem um pouco melhor. Realizamos o preparo, mas, por exemplo, aqui nesta região, vamos supor que nessa parede não estivesse aqui, estivesse mais para dentro aqui. Se tivesse deixado um esmalte aqui em cima, sem suporte. Aqui tem suporte, mas vamos supor que não tivesse dentina aqui, tivesse só essa região de suporte. O esmalte ficaria frágil aqui, realmente, e trincaria muito mais fácil, porque o material utilizado era amálgama. Então, o dente ficaria sem suporte aqui e teria muito mais chance de ocorrer trincas, fraturas e outras coisas. Porém, atualmente, com o desenvolvimento de materiais adesivos e resinas compostas com um módulo de elasticidade próximo, similar ao da dentina, então elas conseguem ser resilientes, absorver impactos, coisas que a liga de amálgama não tinha essa possibilidade. Então, antigamente, necessitava eliminar todo o esmalte socavado, todo o esmalte sem suporte dentinário. Agora já não se faz mais isso, tá bom? Agora já consegue-se, com materiais restauradores adesivos e resina, transformar essa região sem suporte em uma região com suporte. A não ser que nessa região sem suporte tenha cárie, aí tem que ser removida, uma cárie não passiva de mineralização. Beleza, falamos de forma de contorno, que é o que vai dar o contorno da cavidade, delimitar até que ponto você vai realizar o preparo. Vamos seguir para a remoção da dentina cariada em si, porque nós estamos fazendo tudo isso de preparo com um objetivo: remover a dentina cariada e restaurar o dente do paciente não ter cárie. Mas temos outros conceitos também de remoção de dentina cariada. Antigamente, nós também removíamos esta dentina chamada de dentina terciária, dentina reparadora. Atualmente já não, nós já vamos falar já. Para a remoção de dentina cariada, nós podemos utilizar uma broca carbide em baixa rotação ou colheres de dentina. Depende de como a cárie está, depende do local, se está mais próximo da polpa ou não. Mas e quanto nós vamos remover? Qual tipo de dentina? Como eu sei se eu posso parar de remover ou continuo? Por exemplo, nós temos que entender o conceito de dentina infectada e dentina afetada, principalmente esse conceito. Aqui nesses exemplos nós estamos vendo dentina infectada. Aqui uma dentina afetada, ou também chamada de dentina reparadora ou terciária. Por exemplo aqui, observem essa consistência. Eu sei que por foto não tem como realmente sentir a consistência, mas observem aqui a colher de dentina, removendo este pedaço de dentina. E aqui também olha a granulação, olha a consistência que aparece. Antigamente ia somente pela cor, mas não é somente a cor importante. O mais importante para ver, para ter critério se vai remover ou não a dentina, é a consistência dessa dentina. Quando você consegue remover essa dentina de forma, ela está amolecida, você consegue remover, está bem amolecida, ou você faz uma mínima força, ela sai, isso é dentina infectada e deve ser removida por completo. Já quando você já começa a fazer uma força e não sai, ou você tem que fazer muita força para remover, aí já passa a ser uma iatrogenia remover. Não é correto remover essa dentina que já está mais endurecida, porque se ela está endurecida, quer dizer que ela está já mineralizada. Ela foi passível de remineralização. A cárie esteve ali, olha que está mais manchado, está escurecido, já teve cárie, mas o corpo conseguiu resolver esse problema e remineralizou essa dentina. Os microtúbulos dentinários estão bem obliterados, então justamente dando essa coloração. Então, também, por isso que ela é chamada de dentina reparadora ou terciária. Reparador porque ela está reparando uma lesão de cárie, é uma dentina reacionária, e terciária porque nós podemos falar mais para frente na questão de odontogênese e dentinogênese. Mas a dentina primária se forma no começo da formação do dente, temos a dentina secundária que se forma durante a vida da pessoa, e temos a dentina terciária, que é esta qual irá se formar a partir de um agressor, a partir de uma agressão externa. Vamos voltar agora falando de formas propostas por Black. Temos mais uma forma, que é a forma de resistência. O nome fala resistência, ou seja, é a forma para que o dente e o material restaurador resistam às forças mastigatórias. Então você tem que preparar a cavidade, pelo menos na época, para o material amálgama, tinha que preparar a cavidade de um modo com que aquele amálgama, aquela restauração que estivesse ali,
não viesse causar danos ao dente e resistisse às forças mastigatórias dentro da cavidade. Por exemplo, para a amálgama, essa forma de resistência é dada por preparos em forma de caixa. E tinha o padrão de que essa abertura que você realizava do vestíbulo lingual, ou seja, essa espessura aqui, de preparo de vestibular para lingual, tinha que ser em torno de 1/3 da distância intercuspídea. Ou seja, distância intercuspídea é a distância entre as cúspides vestibular com cúspide lingual, ou seja, estas cúspides aqui vestibulares com as cúspides linguais. Esta distância, essa linha reta que formava de cúspide vestibular para cúspide lingual, você dividia em 3 partes e 1/3 dessa distância você abriria a cavidade. Não poderia ser muito e nem menos que isso. O ideal era 1/3 da distância intercuspídica ou intercuspídea e com uma espessura de preparo de no mínimo 2 milímetros de material em áreas de esforços oclusais, ou seja, onde tivesse contato oclusal, muita carga mastigatória, tinha que ser no mínimo 2 milímetros de material, no caso amálgama, neste local para resistir, portanto tem que ter um mínimo de material para ter reforço. Nós já comentamos sobre todo o esmalte sem apoio deve ser removido. No critério clássico de Black, temos os ângulos. Lembra na aula de ângulos que nós comentamos? Ângulos diedros e ângulos triedros. Eles têm que ser vivos, ou seja, estes ângulos têm que ser 90 graus, ângulos vivos. E o ângulo axiopulpar, que é este aqui, plano axial com plano pulpar, deve ser arredondado. É a única exceção. Além disso, esta parede gengival, olha aqui, parede gengival, lembra da aula das classificações. Parede gengival tem que ser perpendicular ao longo eixo do dente e paralela à parede pulpar. Ou seja, a parede gengival perpendicular ao longo eixo do dente. Aqui está o longo eixo do dente, e ela está realmente perpendicular, em outro plano. E paralela à parede pulpar. Olha a parede pulpar aqui, formada aqui, e realmente estão paralelas entre si. Ou seja, tem que formar uma caixa mesmo. E além disso, as paredes circundantes, lembra que paredes circundantes que nós comentamos que circundam a cavidade na aula passada, na aula sobre cavidades, elas devem ser paralelas entre si. Tem que realmente formar uma caixa. Continuando agora para a forma de retenção. Ou seja, a amálgama não tem adesão como a resina ao dente. Então, como que ela vai ser colocada na cavidade e não vai sair de lá? A partir de retenção. E principalmente a mecânica. Ou seja, a forma de retenção, o nome fala, é um formato que vai ser feito à cavidade para que a cavidade seja retentiva ao material, ou seja, evite o deslocamento do material sob a ação das forças mastigatórias. É o principal modo de preparo das cavidades para a amálgama, cavidades clássicas de Black, era uma forma de retenção com as paredes, além de serem paralelas entre si, elas deveriam ser levemente convergentes para a oclusal, ou seja, serem retentivas. Observem aqui, aqui nós temos a parede de fundo da cavidade, e olha as paredes circundantes aqui, elas são convergentes para a oclusal, ou seja, elas se afinalam, elas se encontram lá em cima aqui na oclusal. Elas estão maiores embaixo e se afinalam em cima. Ou seja, para você poder pôr o material restaurador aqui, e quando ele tomar presa, quando ele enrijecer, ele não consegue sair, porque essa parte aqui da base é maior do que a parte aqui da oclusal. Então, ele não consegue passar aqui, então ele fica aderido. Esse é o principal modo. Paredes levemente convergentes para a oclusal. Olha só o que Black diz também. Quando a profundidade de uma cavidade, ou seja, essa profundidade aqui, for igual ou maior que a sua largura vestibulolingual, lembra aqui, largura vestibulolingual, distância intercuspídica aqui, 1/3 da distância intercuspídica. Ou seja, quando esta profundidade for igual ou maior, é melhor ainda, ou maior que a largura, ela por si só já será retentiva. Se o material tem muito mais profundidade aqui, muito mais dificilmente ele vai sair da cavidade do que se fosse uma cavidade rasa. Então, quanto maior a profundidade, maior a retenção aqui deste material. Tá? E quais são os tipos de retenção? Nós temos basicamente 3 aqui em amarelo, exemplificados aqui em amarelo. Temos a retenção friccional, ou seja, é o atrito do material restaurador com a cavidade. Temos a retenção mecânica, que é aquela que nós podemos fazer sulcos, canaletas, pinos ou mesmo as inclinações das paredes, serve como retenção mecânica, ou seja, tem um objeto ali barrando a saída do material. No caso, as paredes convergentes nesse caso, para a oclusal. Então, são retenções mecânicas. E também, por fim, nós temos retenção química, que é utilizada muito nas restaurações atuais.
de resina, adesivo e resina, que nós realizamos o condicionamento ácido. Nós vamos ter uma aula específica de resinas, de adesivos, explicando detalhadamente, microscopicamente, como que é esta formação desta camada híbrida. Continuamos para uma forma de conveniência. Conveniência já diz o nome, né? É para deixar mais conveniente o preparo, mais simples, mais prático de ser feito, sem muitos obstáculos, como por exemplo uma boa visibilidade, extensão do preparo cavitário, ou seja, facilita o acesso e a conformação da cavidade, deixa o trabalho mais bem feito e mais simples de ser feito. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos aqui chamado de preparo tipo túnel, ou seja, nós tínhamos uma cárie nesta região proximal e um pouco da oclusal. O que se optou por fazer? Fazer o acesso oclusal, porque é mais conveniente, e ir inclinando a broca até a região da cárie proximal e deixá-la uma única cavidade de acesso, preservando a crista. Por que isso? Porque como princípio atual, nós vamos falar mais para frente, mas nós temos um princípio atual que diz que nós temos ao máximo evitar remoção de estruturas importantes para o dente, estruturas de reforço. As cristas marginais, por exemplo, são estruturas de grande reforço do dente, então não devem ser removidas. Nós temos que remover somente o que é necessário. Temos também slots verticais, slots horizontais, tá bom? Além disso, nós temos também em relação ao isolamento absoluto. Olha aqui, este dente isolado. Olha como que a cavidade fica mais evidenciada, fica mais simples de trabalhar, sem tecidos atrapalhando, né? Sem bochecha, sem língua. A gente consegue observar melhor a cavidade, não tem saliva atrapalhando, etc. Diversas vantagens. Além disso, o afastamento dental utilizando cunhas. Neste caso não é de madeira, mas as mais tradicionais são de madeira. Cunhas para afastar os dentes e poder trabalhar em regiões proximais. E além disso, nós devemos optar sempre por um acesso que seja menos danoso ao dente e um acesso mais estético. Quando a gente puder optar, por exemplo, em uma classe 3, realizar um acesso por palatino no paciente ou por lingual, é muito melhor do que acessar por vestibular. É muito mais estético. Para finalizar, nós temos acabamento de parede de esmalte e limpeza da cavidade. Ou seja, acabamento de parede de esmalte consiste basicamente em remover todas as irregularidades das paredes a fim de aumentar a adaptação entre o material restaurador e as paredes cavitárias. Lembrando que isto não é remoção de tecido de esmalte sem suporte. Isto é, remoção de irregularidades para deixar a parede mais lisa, mas para facilitar a adesão do material restaurador com a cavidade. E este preparo, este acabamento, pode ser realizado com pontas diamantadas em baixa, pode ser realizado com recortadores de margem gengival. É uma coisa, mas é só um detalhe, é um acabamento para deixar mais liso, mais bonito, mais preparado para o material aderir. E por fim, temos a limpeza da cavidade. Para que limpar a cavidade? Porque para finalizar, nós precisamos, depois que a gente fez preparo, imagina o tanto de partículas, de sujeira, de tudo que tem ali, né? Então nós precisamos melhorar a adaptação e a adesão da restauração através da remoção de detritos e bactérias. Ali tem uma camada, nós vamos ver mais para frente na aula sobre adesivos, enfim. Tem uma estrutura, uma região chamada de smear layer. Olhem aqui na microscopia de varredura. Smear é tipo lama e layer é tipo camada. Então essa camada smear layer é uma camada de resíduos, sangue, bactérias, restos de colágeno, restos de saliva, fragmentos de esmalte do preparo, dentina e sementes deixada após a instrumentação que você fez. A gente pode não observar a olho nu, mas ela está lá. Tem todos esses compostos juntos, chamado nesta lama dentinária, né? Nesta camada, essa smear layer. E além dela também temos a smear plug. Smear plug é este plug aqui que está obstruindo os túbulos dentinários. Ou seja, isso daqui vai atrapalhar demais a retenção do adesivo, que não vai conseguir adentrar essa região de túbulos dentinários devido a esse smear plug. E como vamos remover? Aqui eu trouxe uma lista de todos os materiais, todos os agentes de limpeza que podem ser utilizados. Depende do critério a ser utilizado, depende de muitos fatores, mas basicamente nós temos estes aqui, que são os desmineralizantes e os não desmineralizantes. Nos desmineralizantes, basicamente são ácidos.
ácido fosfórico 10%, ácido bórico, ácido cítrico, ácido polimaleico, ácido poliacrílico e ácido fênico. E temos também um conhecido na endodontia, por exemplo, que é o EDTA, a 15%. E nos não desmineralizantes, podemos lançar mão de álcool, clorexidina, peróxido de hidrogênio, flúor, hidróxido de cálcio, tergentol ou bicarbonato de sódio. Todos eles conseguem reduzir, alguns com maior eficiência, outros com menos, mas todos conseguem reduzir esta smear layer, esta camada, esta lama dentinária de resíduos. Para finalizar, vamos recapitular, vamos relembrar dos princípios atuais. Primeiramente, os mais importantes que devemos estar atentos é a máxima conservação de estrutura dental sadia, ou seja, somente remover o que for necessário, a mínima extensão de preparo, e tudo isso com bom senso, ou seja, somente utilizar brocas compatíveis com o tamanho da lesão, da cárie. Não estender demais o preparo, sempre conservar a estrutura dental sadia, estrutura de reforço como cristas marginais, ponte de esmalte, somente restringir-se à extensão da cárie, preparo conservador, e tudo com muito bom senso, certo? Não remover, não fazer um subtratamento e nem um supratratamento. Fazer o que é no equilíbrio, no limite, o ideal, o que é necessário, certo? Conservação de estruturas de reforço, remoção de dentina infectada amolecida e preservação de dentina terciária endurecida. Deixar o ângulo calvo superficial reto e todos os outros ângulos internos arredondados, extremamente importante, para a melhor resistência do material na cavidade, para evitar trincas, fraturas, certo? Ângulos internos arredondados para melhorar a dissipação de força, de carga mastigatória e, por fim, mas não menos importante, realizar acabamento das paredes e remoção de smear layer, para melhor adesão dos materiais restauradores adesivos. Beleza, galera? Estes então foram os princípios do preparo cavitário. Nós comentamos basicamente sobre os princípios clássicos de Black e também fomos dando pinceladas sobre os princípios atuais de preparo cavitário, o que são os mais importantes. Foi uma aula com muito conceito. Eu recomendo vocês assistirem ela de novo. E se tiverem alguma dúvida, escreverem nos comentários ou seguir a gente lá na nossa página do Instagram. E lá vocês podem também interagir com a gente e deixar suas dúvidas, tá bom? Se vocês gostaram, deixem seu like para apoiar o canal e eu saber que vocês estão gostando e eu me sentir mais motivado em fazer os vídeos para vocês. E no mais é isso. A gente se vê numa próxima aula. Obrigado, galera, por estarem aqui assistindo. Espero ter ajudado vocês. E é isso. Fico por aqui e até uma próxima.